Olá pessoal, estamos iniciando mais um Ligado no Enem. Hoje nós teremos aqui um bate-papo, uma conversa, um diálogo com Elon Torres Almeida Júnior, que é coordenador comercial da UNP em Mossoró, em Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros e Limoeiro do Norte. Elon Torres Almeida está aqui conosco, vai conversar um pouco sobre fiéis, sobre bolsas de estudo nas universidades privadas, notadamente na UNP, onde ele trabalha. Seja muito bem-vindo, Elon. Eu que agradeço, a gente agradece demais o convite, né? Muito bom estar aqui conversando com vocês a respeito de uma coisa que é tão importante, né? A gente vai falar sobre futuro, vai falar sobre possibilidades, vai falar sobre o coroamento de todo aquele nosso esforço, né, que a gente fez ao longo desses anos que se passaram, para agora chegar no Enem, dar o nosso melhor. E aí, depois do Enem, para onde é que a gente vai? O que é que acontece? Por que o Enem é importante? E ela é muito importante justamente por conta disso, né? A gente tem possibilidades enormes aí para vocês, seja através, né, do financiamento estudantil, seja através também para ingressos de universidades públicas e privadas. Então é para isso que a gente está aqui, para tentar esclarecer um pouquinho a respeito desses programas e assim fazer com que você fique mais seguro, né, mais contente, mais feliz para chegar lá na hora, dar o seu melhor e assim ingressar no ensino superior. Muito bom. Queria dizer para os nossos alunos que nosso propósito, nosso objetivo é colocá-los na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UER, nas universidades públicas. Evidentemente, tem um curso ou outro que nossos alunos gostariam de fazer na universidade privada, lá na UNP, por exemplo, e não sabe como chegar até a universidade. E aí, nós que já conversamos em outro aulão sobre ProUni, sobre SISU, vamos conversar sobre financiamento estudantil. Essa é uma possibilidade real, concreta, é possível. Evidentemente, nossos alunos terão uma nota mínima para isso, né? Não é qualquer nota, e aqui na preparação do Ligado para o Enem, nossos alunos terão notas altíssimas. E aí ele terá a oportunidade, através do financiamento estudantil, de uma bolsa, estudar num curso, por exemplo, lá na UNP. É isso mesmo, Elon? É exatamente isso, né? É por isso que a gente fala, olha, dê o seu melhor na avaliação, porque a sua pontuação ela vai ser super importante para, como o professor falou, né, para ingressar no ensino superior, né, público, para ingressar no ensino superior privado, é necessário que você realmente tenha a pontuação mínima para isso, né? E como é que funciona no financiamento, como foi perguntado. Você, para começar, né, a concorrer a uma das vagas nas universidades privadas, através do financiamento estudantil, através do FIES, você precisa, no mínimo, tá? Não zerar a sua redação, então foco na redação, os alunos de redação, preste atenção ali nas tendências, o que é que tem aí, né, mais ali tendencioso a acontecer no Enem, e também fazer no mínimo 450 pontos lá na somatória, lá na média das suas áreas de conhecimento, tá? Não zerar a redação, 450 pontos, e aí você passa a ter direito de concorrer, obviamente, com alguns outros critérios que a gente vai conversar daqui a pouco, né? E o FIES, ele financia todos os cursos, Elon? Financia, tá? Agora tem uma observação que é importante, porque você precisa procurar universidades e certamente na hora quando você for fazer essa inscrição, você já vai ter lá as possibilidades de cursos e universidades que você vai escolher. Mas ele financia todos desde que no mínimo, tem ali, né, junto com o conceito do MEC, 3, né, que o conceito seja pelo menos 3. Todos os cursos que no mínimo tenha o conceito 3, né. Nós da Universidade de Potiguar, por exemplo, a UNP é conceito 5 no MEC, né. Então, certamente os cursos da UNP vão estar lá disponíveis para você. Mas são todos os cursos, sim, mas ele pelo menos tem que ter conceito 3, e isso aí dá uma garantia do ensino de qualidade, né. Então, o governo, quando ele foi fazer, né, lá os editais, quando ele foi ver a questão, né, como é que a gente fala, né, do regulamento para você começar a concorrer, ele coloca justamente isso para preservar o aluno e garantir que ele tem um ensino de qualidade. Então, são todos os cursos. Qual curso você quiser, de medicina, direito, pedagogia, psicologia, enfim, eles vão instalar desde que tenha o conceito 3 no MEC. Os alunos podem estar fazendo a seguinte pergunta, Elon. É preciso alguém, um fiador, para que eu possa conseguir esse financiamento? A questão do fiador sempre foi muito algo complexo em um dado momento, muito difícil para que os estudantes pudessem conseguir o FIES. Ainda tem essa figura do fiador?
Olha, veja bem, o FIES, ele é dividido em alguns critérios de renda, tá? Alguns critérios de renda. Assim como o ProUni, a gente falou no bate-papo que a gente teve a respeito do ProUni, né? O FIES também, ele tem sim a necessidade de um fiador. Porém, hoje, inclusive, existe um fundo garantidor, que é o próprio governo, que ele faz essa coparticipação juntamente com você e ele se torna o seu fiador, né? Então, às vezes, quando você, eu nem vou fazer porque eu não tenho alguém perto que às vezes tem uma renda um pouco melhor para me garantir ali a minha entrada, para ser o meu fiador, já desiste de cara, não faça isso, porque existe a possibilidade para você sim, de você utilizar o próprio governo, através desse fundo garantidor, né? Como uma espécie de fiador ali para você. Então não se preocupe, não coloque isso como um empecilho, como um fator limitante ali, que você certamente vai conseguir, através, né, da comprovação das suas documentações, das rendas, etc., fazer com que você obtenha esse fundo garantidor para te deixar resguardado ali no momento da contratação. E quem tem o FIES, ele não pode, por exemplo, participar do programa Universidade para Todos, do ProUni? Não pode. Pode sim, ele pode. Digamos que você, por exemplo, né? Obviamente que você tem duas possibilidades. Ganhei o FIES. Certo. Fiz lá, né? É um financiamento que é importante que a gente diga, porque é uma facilidade que o governo ele faz para você, para parcelar suas mensalidades e começar a pagar após, né? Realmente aquele valor mais cheio, pagar após ter se formado, depois de um período de carência, depois de alguns anos, alguns meses após a sua formatura, mas ele é um financiamento. Mas digamos que você conquistou o FIES, a vaga, tá? Ano que vem ou no semestre que vem você tenta concorrer ao ProUni. Você consegue o ProUni, bolsa de 100%. Você simplesmente cancela o seu financiamento, você faz o teu... Pode trancar você o pode, curso? você Suspender o curso? Você continua no seu curso, tá? Sim. Desde que, obviamente, o curso que você concorreu no ProUni seja o que você já está matriculado, já está fazendo, você cancela o seu FIES e adquire o ProUni. Fica só com o ProUni 100%, não precisa financiar. Mas existe uma outra possibilidade também. Digamos que você é ProUni, você obteve 50% de bolsa através do ProUni. Então, você conseguiu a metade do valor da sua mensalidade. Tá. E aí você queira também pegar aquela outra parte e financiar através de financiamento estudantil. Então, você pode aglutinar os dois. Você pode ter o ProUni arcando com uma parte ali, né, da sua mensalidade, e o FIES com aquele valor restante. Obviamente, tem alguns cálculos que é necessário você fazer, mas a resposta para a sua pergunta é essa. Pode, sim, você pode ter os dois ao mesmo tempo. E lá na UNP existe essa modalidade, existe essa situação? Existe sim essa possibilidade para você, né? Para você que já tem o FIES, até porque não existe prazo durante o teu curso para você adquirir o financiamento e nem a sua bolsa, né? Então separe bem, ProUni, bolsa. Porque realmente vai cobrir ali as minhas mensalidades. O financiamento, o FIES, é um financiamento, né? Mas você pode fazer isso e a universidade ela tem vagas. A gente até comentou numa gravação anterior a respeito, né, da possibilidade de vagas que a gente tem para as universidades privadas. E tem muitas vagas sim, para FIES, para ProUni. Então você pode, ao longo das seleções que vão acontecendo, participar. Inclusive na UNP nós temos vagas aqui em Mossoró. E a gente gosta de falar isso, porque em Mossoró, Pau dos Ferros, Limoeiro, etc. Porque a gente quer dar uma ideia dessa abrangência para você, das possibilidades. Porque às vezes a gente está falando com alguém de outro município, que de repente mora ali um pouquinho mais perto ali de Pau dos Ferros, né? Então assim, existe todas essas universidades nossas e elas têm essa possibilidade de você também adquirir o seu programa, né, Universidade para Todos, no curso que você queira, ou financiamento estudantil aqui em Mossoró. Então, são muitas possibilidades, muitas oportunidades. Além do nosso aluno que está se preparando, que vai atingir notas muito altas, a gente acredita, a gente aposta nisso e tem trabalhado para isso. Ele vai conseguir sua vaga, seja nas universidades federais, seja na UERN. Há também muitas possibilidades de cursar em universidade privada, por exemplo, na UNP e outras da cidade. Então você tem a possibilidade do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, com bolsa de 100% ou 50%. O FIES, né, que é uma outra modalidade de financiamento, né, financiamento público, né, e também há as bolsas que a própria universidade, que a própria instituição oferta e oferece. Quais são essas? E se você me permitir, né, a gente falou do FIES, e existem outros financiamentos também privados.
lá na UNP, por exemplo, nós temos a possibilidade de um financiamento chamado Pra Valer. E esse financiamento ele é muito interessante também, porque é o financiamento que a gente chama sem juros. Aí você diz, sem juros? Como assim? Ele é sem juros, né? Ele facilita ali a sua entrada na universidade também através dessa possibilidade. Ele pega o seu financiamento, né, a sua mensalidade, e ele divide em 2 parcelas para você, dando uma folga, e em resumo, aquele curso que você faria ali em 4 anos, pagando 4 anos de mensalidade, você vai ter uma folga, um parcelamento e vai pagar ele em 8 anos. Então, assim, existe essa possibilidade para você também. E além, Jadson, do financiamento, como você mesmo falou, existem as nossas campanhas, as nossas bolsas, os nossos vestibulares. E olha só que legal, através da sua nota Enem, você também pode ingressar na UNP. Você utiliza a sua nota como critério de entrada. Ele serve como processo de seleção também para a gente. Portanto, a prova do Enem é o pontapé inicial para tudo. Foque no Enem, né? Foque no Enem. Aproveite esse momento que vocês estão passando agora, vocês estão aí, né, fazendo esse aulão. Aproveite, porque o Enem ele vai ser utilizado em todos os lugares onde você quiser fazer ingresso. Inclusive, ele qualifica muito os nossos alunos nas universidades quando eles chegam lá. É impressionante a qualidade. Os nossos alunos nos diversos cursos das universidades, seja federal, seja a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, seja na universidade privada, quando a gente percebe que o ensino da rede pública estadual, notadamente o ensino médio, que é aquilo que prepara, através das feiras de ciência, através do incentivo, né, ao protagonismo juvenil, através das disciplinas eletivas que está na grade, no novo contexto do ensino, né, do estado do Rio Grande do Norte, a qualidade desse aluno, né, o conhecimento, a bagagem que ele já leva para a universidade, e isso qualifica o ensino superior, que coisa interessante. Sem dúvida. Eu vou até pegar esse gancho. Ano passado a gente fez algumas seleções, né? Você sabe que tem muito preconceito em relação a isso, a gente né? sabe. Aluno da escola pública... e também tem muita fake news, né? Que é o inverso. Não atinge as habilidades, os conhecimentos mínimos. Não, é o inverso. O que a gente sabe é o inverso. Tem muito disso. O que eu ia falar é que a gente fez uma seleção, né? Há alguns anos atrás, ano passado, e nós fizemos uma seleção com bolsa de 100%, né? Então, os melhores colocados ganhariam aquela bolsa de 100%. E o vencedor foi justamente alguém proveniente do ensino público, né? E assim, a gente fica muito feliz porque realmente a gente acredita, né, na eficiência, na eficácia, na doação do nosso ensino público, né? A gente sabe o quanto os professores ralam, batalham, né, e estão aí. E aí é uma prova, né? Tá aqui o Ligado no Enem justamente para proporcionar isso aí para todos vocês. Por isso que a gente sempre diz, aproveite. E é muito bonito a gente ver e sim dizer, eu sou capaz, eu consigo sim, eu vou mudar a minha história através da educação. Por que não? Porque você é o protagonista da sua história, né? A gente ouve muita gente falar isso, mas você é que manda, entendeu? Então, obviamente, se você tem uma religião, apegue-se a Deus, mas assim, faça o que está ali para você fazer. Então, se esforce, acredite, e eu tenho certeza que coisas boas vão vir, né? Através da educação, através desse teu esforço, ele realmente não será em vão. Fazer uma homenagem aqui a seu Jorge, nosso motorista, lá na Direct, ele disse, vai dar certo. Olha aí, ó. Então, quando eu tô com um problema, com uma dificuldade, dialogando com ele no carro, o bom de motorista é isso, né? Que é um parceiro ali para você conversar. Ele disse, não se preocupe não, professor, vai dar certo. Esse é o Ligado no Enem, nós estamos chegando ao final de mais um bate-papo, de mais uma conversa aqui. Agradecer ao UNP, agradecer a sua disposição de vir aqui conversar com a gente, muito obrigado. E essa ação, esse projeto, é um projeto do governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Educação, 12 Direct, em parceria com nossas escolas, com os nossos alunos, instituições como a UNP, né, com a Fundação Aldenor Nogueira, a TV Câmara Mossoró, parceiraço aqui, a gente é muito agradecido por essa parceria, e a Fundação José Augusto e o Teatro Lauro Monte Filho. E agora, mais um aulão top com a nossa equipe de professores top da Rede Estadual de Ensino. Bom, aí vocês ouviram, né, mais um vídeo que foi preparado aí para vocês, com essas dicas. Espero ter ajudado, né, esse momento a vocês, esses vídeos. E aí nós damos hoje o encerramento deles e vamos dar continuidade próxima semana com os aulões de véspera. Então, nos aulões não teremos mais esses vídeos, essas temáticas que foram abordados aí durante o nosso circuito de aulões. E nós encerramos hoje
com chave de ouro, posso dizer assim, com essas dicas, né, voltadas para vocês em relação ao FIES, às bolsas, porque muitos alunos acham que não são capazes, né, e vocês são capazes, sim, também, de cursar, caso não desejem ou não consigam numa universidade pública, mas pensar, assim, um olhar para uma universidade privada. Aqui a gente trouxe um parceiro, que foi Elon, da UNP, mas tudo que ele abordou aqui é válido para as universidades privadas, tá certo? Então, vamos chegar ao nosso momento agora, vamos começar? Vamos ao nosso aulão de redação, vamos aí. Quem está com energia aí de tirar e de fechar a prova de redação? Ninguém está com energia de fechar a prova de redação? Vocês se liguem, fiquem ligados no Enem. Vocês precisam tirar uma pontuação muito boa na prova de redação, né? Aí eu vou deixar as dicas, eu já ministrei aula de redação, já dei algumas dicas lá no CEP, uma aula de redação, quando era professora lá, mas eu vou deixar aqui para o professor David ministrar. Então, convido ao palco o professor David Rodrigues. Cá, professor, uma salva de palmas para o professor, nosso mestre que vai conduzir a aula. E David quer ver todo mundo aqui fechando a prova, né, David? Fechando a prova. Então, o palco é todo seu, amigo. Obrigado. Obrigado. Olá, pessoal. A todos vocês, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro que encerra esse ciclo de aulas antes dos aulões de véspera, né? É uma satisfação receber todos vocês. A todas as escolas que aqui estão hoje, sejam bem-vindas, professores que estão aqui nos ajudando e apoiando. Eu quero que esse momento seja um momento enriquecedor para cada um que chegou até aqui, que reservou esse tempo, que a gente possa construir conhecimento e também resgatar aqueles conhecimentos que vocês já construíram ao longo da formação de vocês. É indispensável dizer que cada um de vocês já tem muito conhecimento de redação, a nossa língua materna, não é? Que a gente já nasce ali cheia de gatilhos para aplicar, a gente vai só adequar para essa prova. Então, que a gente não esqueça disso, que a gente vai fazer hoje o máximo para que esse conteúdo que eu preparei chegue até vocês. Queria que essa conversa, eu estou falando conversa para que não se identifique apenas como aula, eu aqui e vocês aí, que a gente possa interagir, tirar dúvidas, fazer perguntas. Não existirão perguntas bestas, porque todas as perguntas são necessárias, e eu entendo que as perguntas que às vezes a gente pensa que é besta, que a gente guarda, que a gente leva e não faz, deixa de nos ajudar a ampliar nosso desempenho, nosso resultado. Então, desde já, que seja um momento bom para vocês. Para mim já está sendo desde o convite, né, quando a Direc me chamou para participar desse evento, e eu queria retribuir para vocês com esse material que eu trouxe hoje. Tudo bem? Desejar a todos vocês, em especial a escola de Ser Rosado, que está aqui, que é a escola que eu trabalho, e dizer que nós vamos fazer esse momento maravilhoso, tá bom? Então vamos começar. Gente, como bem colocou o colega no vídeo atrás, não é? Ele disse que a única prova que não pode ser zerada é a prova de redação. Vocês podem não atingir pontuação nenhuma em qualquer outra área, mas a redação ela não pode ser zerada a título de você conseguir alguma vaga nas universidades, tudo bem? E também é importante dizer que existem alguns cursos que a redação ela recebe peso, nota e importância maior. Por exemplo, o curso de Direito de algumas instituições aqui de Mossoró, eles consideram a redação como, de fato, um elemento muito importante para a nota, para a composição da nota. Então, que vocês consigam extrair muito de hoje à tarde, perguntem muito, participem muito, para que vocês tenham um resultado muito positivo na prova do Enem, tá bom? E eu queria começar já com essa notícia inspiradora, uma notícia que talvez seja uma base muito importante para a gente de escola pública, não é? Dos últimos Enem que aconteceu, a gente tem aí essa manchete, não é? Filha de agricultores, estudante potiguar, tira nota 1000 na redação do Enem. Praticar e não desistir, não é? Uma aluna, Evelyn Lima, ela é da zona rural,
aqui do Rio Grande do Norte, e de uma cidade chamada Lagoa de Velhos. Então, assim, essas notícias, elas impulsionam, despertam em nós a possibilidade de que, nossa, eu também consigo um bom desempenho. E eu sou a prova viva, sempre aluno de escola pública, e fui construindo ao longo da formação esses resultados, tá bom? Mas essa notícia, ela também nos impulsiona a identificar maneiras de conseguir esses resultados, de como nós precisamos atentar para o nosso desempenho ser considerado, tá bom? É possível que eu fale um pouco rápido, porque eu coloquei algumas coisas aí que não podem deixar de ser ditas, mas se não ficar compreendido, ou se ficar realmente assim muito rápido, sinalizem para mim, digam, professor, desacelere aí para que vocês possam compreender, tá bom? E aí a gente vai agora entender do Enem 2020, né? Existiram sim redações zeradas, e aí a gente vai observar quais foram as causas, os motivos que fizeram isso acontecer, a fim de evitarmos que os nossos textos não alcancem esse resultado, tá bom? Então a gente tem aqui a quantidade de redações zeradas, e essas são as principais razões. Fuga ao tema, tá bom? Vamos lá começar já num dos primeiros motivos que a gente vai entender quando é que o candidato zera a redação por não compreender o tema. A gente vai falar, o Enem cobrou em um ano o tema, a questão da educação para os surdos, não é? Os principais desafios para a educação de surdos. E aí, alguns candidatos neste ano, por não compreenderem o tema, o que é que eles fizeram? Eles falaram sobre deficientes em geral, nas suas vidas cotidianas, e não especificaram o que o Enem esperava na prova de redação, que era falar sobre o quê? Esse específico, esse recorte desse público que precisava de uma atenção específica, não é? Surdos, em sua formação escolar. Então fica muito abrangente se eu vou falar de deficientes em geral, e se eu não especifico, por exemplo, surdo. Eu vou também correr o risco de zerar minha redação se eu falo de sua vida geral, cotidiana, e não especifico para os desafios educacionais da formação escolar desse público surdo. Então eu preciso identificar que o Enem já me dá algumas palavras-chave a partir do tema. Daqui a pouco vocês receberão um material e nós vamos fazer isso na prática, tudo bem? Como observar as palavras-chave para a gente não correr o risco de zerar a redação. Além desse, não é, de fuga ao tema, então eu já aproveito para dizer para vocês, toda redação tem uma expectativa de resposta. Teve um ano, não é, desses do Enem, e eu fui convidado e fui corretor das redações do Enem. Fiz todo o preparo aqui em Mossoró, online, depois fui para Natal para fazer essa capacitação presencial e fui um dos corretores. Então a gente recebe nos mapas de correção toda uma expectativa que a prova deve apresentar. E isso a gente vai ficar ligado daqui a pouco de modo prático, tá bom? Cópia do texto motivador. Às vezes, o aluno ele pega aqueles textos motivadores que vêm antes do tema sugerido e transcreve uma parte integral na sua redação. Ele acredita que precisa escrever muita coisa. E essa transcrição vai anular no seu texto o seu desempenho. Então, é necessariamente dispensável. Tire essa ideia de transcrever o que o texto diz. É como se tivéssemos nós três, eu e mais a colega aqui e essa outra colega conversando. E aí ela tem a opinião dela, ela tem a opinião dela, e ao invés de eu emitir a minha opinião, eu repito o que elas duas disseram. E aí o meu texto fica apenas repetitivo, sem acrescentar a minha compreensão sobre o tema. Então cuidado com as cópias dos textos que aparecem na redação. Até aqui dê um sinal para quem está acompanhando, quem está entendendo, só para eu perceber se vocês estão ligados aqui. Ok? Vamos seguindo. Em qualquer momento, por favor, façam perguntas. Eu disse à minha turma que ia ganhar nota extra quem participasse do aulão, mas aí eu vou negociar também com vocês, tá certo? Se vocês interagirem aqui, o professor de matemática ali já me ajudou, disse que vai dar um ponto extra, também se vocês interagirem aqui. E aí eu vou conversar
Ah, o outro professor ali também está dizendo que vai fazer isso. Então, a gente vai considerar essa possibilidade de interação, tá bom? Vamos aqui, a gente sabe que é um esforço, não é? Não que vocês vão participar só porque precisam de nota. Vocês nem precisam de nota, mas a gente vai ficar mais motivado, né? Assim, se a gente tiver esse bônus. Tranquilo? Podemos seguir? Texto insuficiente. Como assim? Às vezes a quantidade de linhas nem chega ao que o Enem espera. Então, se eu não consigo organizar minimamente uma estrutura de texto, gente, daqui a pouco nós vamos ver a quantidade de parágrafos, a tipologia, como é que deve ser atendida essa redação. Então, quando é que o texto é insuficiente? Quando ele nem atinge a quantidade de linhas mínimas, tá certo? O Enem sugere 7 linhas, mas parece que é difícil pensar um texto com 7 linhas, distribuindo 3 parágrafos, tá certo? Então, eu já aproveito para dizer que um parágrafo de redação ele deve ter, em média, entre 5 e 8 linhas. Cada parágrafo do texto, ele deve apresentar entre 5 e 8 linhas. Então, se eu for escrever, no mínimo, um texto com 3 parágrafos, que é a estrutura mínima que o Enem pede para mim, eu vou ter que escrever pelo menos com 15 linhas. Vocês me entendem? Professor, e por que 3 parágrafos? Porque a estrutura, ela exige introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Podemos seguir? Sim ou não? Valeu. E aí a gente tem aqui o próximo ponto, não atendimento ao tipo textual. Queridos, isso aqui eu queria chamar muita atenção de vocês, muita atenção. David, qual é o tipo textual que o Enem pede de mim? Texto, dissertativo, argumentativo. Então, muita gente às vezes confunde e coloca lá no texto narração, conta episódios. Ah, David, mas o tipo de argumentação, eu não posso pegar um trecho de um filme, um trecho de um livro, e eu não posso usar como elemento argumentativo? Sim, mas se você pegar, de repente, no seu parágrafo e narrar muito desse filme, ele acaba distorcendo o tipo textual. Vocês entendem? A narração ela deve ser um pretexto para a argumentação. Como assim, David? Eu apenas pego uma fala, vamos imaginar aqui que um filósofo disse, só sei que nada sei. Quem foi que disse isso? Sócrates. E aí, David, se eu for falar a fala de Sócrates no texto todo, esse texto vai assumir uma função dissertativa argumentativa, sim ou não? Se eu pegar a transcrição da fala desse filósofo e colocar no meu texto 3, 4 linhas, isso vai ser dissertativo argumentativo, gente? Não. Isso vai ser dialogal, isso vai ser expositivo, isso vai ser narrativo, menos dissertativo argumentativo. Vocês me entendem? Porque eu preciso pegar essa frase, essa citação e contextualizar ao tema e me posicionar frente a isso. E não simplesmente encher de citações, porque tem muitos colegas, estudantes que pegam várias citações e jogam no texto. É outro erro muito grande. Porque se eu não faço uso de qualidade do meu repertório sociocultural, eu deixo essas informações acumuladas sem efeito, sem sentido. Então, se eu pego uma citação de alguém e coloco no meu texto, eu tenho um intuito, eu tenho uma intenção, eu tenho um pretexto, eu tenho um objetivo. Vocês entendem isso? Então, eu poderia colocar, por exemplo, essa frase de Sócrates em um texto que falasse sobre a importância do conhecimento para os jovens na modernidade. Como é que alguém poderia pegar essa frase de Sócrates e colocar nesse tema, David? Porque só aprende aquele que sabe, que não sabe de tudo. Faz sentido? E aí eu poderia pegar a citação de Sócrates para contextualizar a minha opinião dentro dessa redação. Fica claro para vocês, gente? Ou não fica? Professor, traga outro exemplo. Me ajudem a perceber se vocês estão ou não entendendo o que eu estou falando, tá bom? Daqui a pouco a gente vai, quando chegar em tipos de argumentos, falar mais sobre isso. Contudo, tenha muito cuidado para que esse elemento aqui, não atendimento ao tipo textual, seja desrespeitado, que é esse aqui. Parte desconectada, alguém pega uma receita de miojo e joga no texto, né? Desconectou da redação.
Redações em branco e outros motivos. Não é? Alguém que vai lá, assina o nome quando não pode se identificar. Também zera a redação. Continuando, nós vamos agora para cinco competências que são avaliadas na prova. E isso vocês já sabem, mas eu vou brevemente aqui resumir para vocês. Tá bom? Primeira competência, queridos, é empregar, não é? Dominar, apresentar domínio da norma culta escrita. Por que escrita? Porque a fala, essa que eu estou usando agora, ela é espontânea. A escrita, ela é planejada. Por isso vocês recebem um rascunho para organizar o texto, para refazer. Então é preciso empregar regência, concordância. No dia a dia eu posso falar 3 pão e tudo bem. A variação linguística aceita na informalidade. Mas nesse tipo de redação, a variante necessária é a norma padrão. Aquela que tem cuidado com a pontuação, com a acentuação, com a evitação da repetição de palavras. Entendem isso? Excelente pergunta. O colega perguntou se pode colocar entre parênteses ou aspas, se ele colocar alguma expressão como 3 pão no texto. Excelente exemplo. Por quê? Se o tema vai ser variação linguística, ou xenofobia, ou necessidade de respeito, ou intolerância linguística, é fantástico você usar esse exemplo e dizer que você está empregando conscientemente o 3 pão. E isso vai, inclusive, servir como argumento prático para exemplificar essa intolerância que pode acontecer no dia a dia. Tudo bem? Respondi a sua pergunta. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Competência 2. Olha, gente, isso aqui é fantástico perceber 2 coisas. Essa competência quer que vocês façam o quê? 2 coisas. Compreenda o tema de redação e atenda à estrutura dissertativa argumentativa. Vou repetir. Compreenda o tema da redação. Lembra aquele exemplo que eu falei dos surdos? Os desafios educacionais para a formação de surdos no Brasil. O que é compreender o tema? É delimitar. É você não extrapolar. Vocês entendem? É não fugir da proposta do que se espera da sua redação. Ok? E o que é o texto dissertativo argumentativo? É aquilo que a gente viu, é um texto onde o escritor ele vai apresentar uma opinião acerca de temas. Nada diferente do que a gente já faz na escola. Sobre educação, sobre meio ambiente, sobre saúde. Qual a sua opinião sobre esses temas? Ok? Então, é basicamente isso. E a gente vai daqui a pouco partir para a parte prática. Olha, isso aqui não se desprendam. Preparem as fotos para vocês guardarem o próximo slide. Preparem aí as imagens para ajudar vocês a... Eu vou provar para vocês como vocês já têm muitos argumentos, muitas formas de escrever guardadas dentro de vocês e às vezes vocês acham que não sabe ou que não é capaz. Mas eu vou aqui provar isso, né? Enquanto que a Vilano falava sobre vocês são capazes, eu ouvi alguém falar ali atrás assim, eu sou capaz, e riu. E eu acho muito sincera essa nossa capacidade de não reconhecer às vezes que a gente não é bom. Mas às vezes a gente acha que não é bom porque a gente é incapaz, inclusive, de perceber o que a gente já possui de repertório. E aí, olha o que é que essa competência 3 pede. Que vocês façam uso das várias áreas do seu dia a dia. Vocês estudam na escola história. Olha quanta gente agora nesse período de democracia, necessidade de respeito, tem resgatado aí na história vários tempos difíceis na busca de construção de direitos. Vocês têm história para fundamentar, vocês têm sociologia para refletir sobre essas questões da sociedade. Vocês têm a disciplina de biologia que você já estuda toda essa parte orgânica, comportamental. Sim ou não, gente? Você já tem muito repertório para desenvolver um tema de redação. Ok? E como é que isso acontece? Olha aqui a prova. Olha aqui que eu disse para vocês fazerem a foto. Podem fazer a foto que eu faço, tá certo? Eu confesso que eu não quero aparecer na foto, mas eu quero que vocês guardem a informação. Tudo bem? Não quero aparecer na foto, eu não quero aparecer na foto. Brincadeira. Era engraçado isso, viu? Valorização do idoso. O que é que o tema pede de vocês?
Olha aqui, gente, o que é que eu posso empregar na minha redação? Inclusive, fica aqui uma dica para vocês. De repente, se o Enem cobra esse tema, o que é que eu tenho que escrever nessa redação? Ah, eu não sei, professor, nem tenho ideia. Eu não vou longe, não. Além de atualidades, quem aqui gosta de assistir filmes? Quem está lendo algum livro? Quem gosta de música? Quem aqui gosta de história? Coisa boa. Perceba que tudo isso é fonte de conhecimento. Quem gosta de teatro? Olha como vocês têm repertório. Tudo isso é conhecimento, gente. E é só identificar esse conhecimento na prática. Professor, como é que eu vou usar isso? Gente, tema de redação. Valorização do idoso. Guardem esse tema, viu? O que é que eu posso dizer nessa redação? Eu posso dizer que na sociedade atual, o idoso, ele vivencia muitos tipos de limitações e preconceitos. Isso é uma verdade ou não, gente? Sim ou não? Sim. Não é? E aqui eu tenho... Como é que eu vou fundamentar isso, professor? Olha aqui, eu posso mostrar que para garantir direitos mínimos a esse idoso de hoje, sociologicamente falando, foi preciso criar o quê? Vários direitos. Vou para a história. Eu vou para o Estatuto do Idoso. Por que que esse estatuto criou isso? Ah, porque sociologicamente muitos idosos não recebiam cuidados básicos. É novidade o que eu estou falando para vocês, gente? É novidade? Sim ou não? Não. Só estou localizando o conhecimento de vocês em áreas de conhecimento que o Enem pede. Está aqui, ó. O Enem está pedindo isso de vocês. Selecione, relacione, organize, interprete informações. O que nós estamos falando é entregando o Enem o que você já tem de repertório. Tudo bem? Ah, geografia, estatística, economia. Olha só o que a gente pode prever aqui nessas informações. A gente está dizendo o quê? Que em 2003, a população era 8,6%. Mas olha a previsão aqui, a expectativa. Até 2025, a população quase vai dobrar. Por que isso acontece, hein, gente? Por que será que a gente tem mais idosos hoje? Uma resposta muito boa. Por que nós temos mais idosos hoje? Por quê? Desenvolvimento da tecnologia, da medicina, sim ou não? Aumento da expectativa de vida, da qualidade de vida, sim ou não? A gente pode colocar isso no texto que está tudo ok. Tranquilo? Podemos seguir? Quarta competência. Aqui tem uns elementos chamados de recursos de coesão textual. É aquela famosa coesão e coerência que a gente lida no dia a dia. Eu digo para vocês, guardem isso. A redação é como paredes. Os parágrafos são paredes. E a coesão e a coerência são o cimento e o rejunte entre as paredes. O texto, ele tem lá parágrafos, ele tem lá períodos. E entre esses parágrafos, eu vou organizando o quê? Conectivos. Professor, o que é conectivo? Eu não estou lembrando. Conjunção. Elementos coesivos. Além disso, contudo, entretanto. Vocês estão me entendendo, gente? Mas, portanto, olha aqui. Nunca mais deixe de usar a palavrinha-chave para começar o último parágrafo do texto. Vocês vão ficar ouvindo isso lá na prova de redação. O professor David disse que para iniciar o último parágrafo do texto, eu tenho que começar com portanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, portanto, é uma conjunção conclusiva. Conclui, isso faz brilhar os olhos dos corretores. Ele vai dizer assim, nossa, esse candidato aqui, ele está sabendo empregar devidamente no texto um elemento coesivo. E já está atingindo nota aqui na competência 4. Vocês estão me entendendo, gente? Entre um parágrafo e outro, eu comecei a introdução, apresentei lá a ideia, mas para começar o outro parágrafo, o que é que eu vou colocar? Eu estou com uma ideia de adicionar informação. O que é que eu posso dizer? Ótimo.
Muito bem, um ponto para a aluna aqui, não é? Vamos anotar o nome da aluna. Diante disso, além disso, somado a isso, vocês entendem, gente? Eu estou empregando essa competência 4 que o Enem exige para a minha nota. Então, eu, enquanto corretor da redação, vou fazer assim, ó. Como é seu nome? Você. De preto. Elaine. Elaine, vamos dizer que você está com a sua redação em mão e você me entregou para eu corrigir. Eu, em correção dinâmica, eu vou contar quantos conectivos tem em cada parágrafo no seu texto. O que é conectivo, professor? Conjunção. Depois de um ponto, além disso, vírgula, conta um. Terminei o período, outro parágrafo. Portanto, outro. Começou o parágrafo. Diante disso, começou outro parágrafo. Além disso, depois de uma frase, contudo, eu vou contar. Se você atingir pelo menos 2 ou 3 em cada parágrafo, você já está atingindo quase 200 pontos aqui, que é o que se espera de vocês, porque cada competência, 200 pontos. Vocês estão me entendendo, gente? Show de bola. Vamos para a última. Faça uma foto disso aqui, para quem está com dificuldade de usar a conexão. Inclusive, é outra dica maravilhosa para vocês. Por quê? Não é só os conectivos, mas também evitar repetição de palavras. Professor, como é que eu evito repetição de palavras? Olha aqui, gente. Através de pronomes, né? Isso, daquilo, pronome relativo o quê. Isso me ajuda a evitar repetição de palavras. Sinônimos, conjunções, advérbios. Dica fundamental para contribuir na competência 4. Última competência, vocês agora vão chegar à nota 1000, que é essa competência que também soma 200 pontos, tá certo? A competência diz o quê? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Professor, o que é respeitar os direitos humanos? Lá atrás, um aluno dizia assim, no texto, o que é que ele escreveu? Ele disse que, na redação dele, ele disse, protestos pacíficos não resolvem questões. Deve haver derramamento de sangue. Eu vi assim a folha sangrando, né? De tanto incômodo com essa informação. É deixar de atender ao que a redação espera, de respeitar os direitos humanos, evitar a intolerância, praticar essa maneira de aceitação e até falar tolerância. Eu não gosto muito de usar a palavra tolerância, porque a gente precisa respeitar mesmo. Tudo bem? E aí a gente vai daqui a pouco para a prática, mas em média é preciso que se responda algumas perguntas na conclusão. Daqui a pouco a gente vai voltar para isso, tá bom? Deixa eu passar aqui. Vamos então começar agora a parte mais prática. Texto dissertativo argumentativo, isso nós já sabemos. Essa é a base. Olha, se vocês tiverem como baixar, chegando em casa hoje, o Enem disponibiliza no Google, lá em PDF, de graça para vocês, uma cartilha dizendo assim, ó, cartilha de participante de redação da prova do Enem. Tem exemplos de redação nota 1000, exemplos de provas corrigidas, comentários dos corretores, tem exemplos do que deve se evitar, todas as características e a estrutura lá nesse material. Acho que ele deve ter 40 e poucas páginas. E é muito importante. Se alguém ainda puder fazer isso, ainda dá tempo. Tá certo? Isso aqui eu só fiz um print do material e colei aqui. Como é que se organiza? Isso aqui a gente vai chamar de esquema. Gente, isso aqui é como se fosse um segredo para vocês. É pegar isso aqui para colocar do que você sabe para ter um bom desempenho. Tá certo? A gente vai pegar o tema, nós vamos desenvolver uma tese, elaborar argumentos e finalizar com a proposta de intervenção. Vamos à parte prática agora? Esse material está com vocês, é exatamente igual o que vocês têm aí na folhinha, tá certo? A partir de agora vocês vão ter
tudo aí no material de vocês, que é o plano textual, e vocês vão levar com vocês para poder pegar um tema e desenvolver em casa. Inclusive esse que eu sugeri para vocês. David, o que é um plano textual? É uma forma mais concreta de você organizar suas ideias e entregar no dia da redação do Enem. Falta quantos dias para a prova de redação do Enem? 10 dias. 10 dias, tá bom? Vamos lá. Como é que esse plano se organiza? Gente, o título vocês sabem que é opcional, tá certo? Então, para não correr risco de criar um título que não faça sentido com o texto, nem precisa criar título, tá certo? Já pode começar na linha 1, fazendo margem de parágrafo. O que é uma margem de parágrafo? É aquele recuo, a margem da linha e um recuo de 3 centímetros, 4 centímetros, para você começar a escrever o texto. Tá bom? Já na linha 1, começa a escrever o primeiro parágrafo. O que é que precisa ter lá? Introdução. Introduzir um tema. Professor, como é que eu introduzo uma redação? O que é que eu faço para poder iniciar falando de um tema? Alguém tem essa pergunta? É dúvida de vocês? Alguém tem a resposta para me ajudar? Como é que eu posso introduzir uma redação? Quem é que pode me ajudar? Pode começar com uma citação, excelente. Muito bom, posso usar um dado estatístico, show de bola. Repertório é fundamental para eu perceber o que é que eu posso usar. Ótimo, Constituição de 1988. É importante a gente entender que ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso e tantos outros direitos humanos estão inseridos nessa Constituição, que foi a última elaborada. Então você pode recorrer a ela como base de desenvolvimento crítico, tá certo? Olha aqui, pessoal, veja aqui comigo, leiam por favor comigo aqui, ó. Vamos lá. Contextualização. Como é que eu faço a introdução? É o seu conhecimento de mundo, como alguém disse ali fora, ali atrás, o repertório. E é importante porque isso vai revelando para o corretor e para o leitor sua bagagem cultural. Vamos imaginar, vamos pegar o tema, passem já para o verso da folha de vocês. Vamos ler juntos o tema da redação? Tem uma folhinha aí. Vamos lá. Alguém pode ler para a gente Está aqui no slide, mas eu não quero passar lá para o último, não. Então a gente vai juntos ler isso aqui, tá certo? Vamos para a redação para a gente já começar a arquitetar as ideias agora, na prática. Diz assim, vamos juntos, vamos ler? 1, 2, lá onde tem proposta. Vamos ler comigo todo mundo? Proposta. A partir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, sobre o tema apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Tá. Ok. Está pedindo que eu leia no microfone para as intérpretes poderem, na gravação aqui, ficar mais objetiva. Ok. Muito obrigado pela sua folha, viu, Giovana? Gente, então vamos começar a trabalhar com esse tema, os desafios para se combater a automedicação entre os jovens no Brasil. Vamos imaginar que... Como é seu nome de verde? Alves Neto. Seu professor de português veio hoje para cá? Não. Então você vai, Alves Neto, imaginar... Olha o exemplo de Alves Neto para a gente poder entender como é que é elaborar a introdução do texto. Alves Neto, e a sua escola qual é? Abel Coelho. Então vocês... Quem é o professor de português de vocês? Cíntia. Vamos imaginar que eu, o professor David, pediu que vocês elaborassem uma redação sobre os desafios para combater a autoeducação entre os jovens do Brasil.
Então, Alves Neto e Escola Abel Coelho e todas as outras escolas que aqui estão, como é que vocês acham que, para contextualizar esse assunto, eu poderia começar falando sobre os jovens e sobre esse tema? Esse tema envolve saúde? Sim ou não? Sim. Olha uma dica maravilhosa, guarde esse conceito para vocês. O conceito de saúde, alguém sabe o que é saúde? A OMS, ela disse que saúde é o mais completo bem-estar físico, mental, psicológico e social, e não apenas a ausência de doenças. Vou repetir. A OMS disse que saúde é o mais completo conceito de bem-estar social, físico, mental, psicológico e social, e não só ausência de doenças. Eu posso usar esse conceito de saúde da OMS para o meu texto? Eu já posso começar contextualizando. Por quê? Porque, Cíntia, quando você, Alves Neto, começar a escrever seu texto, você já tem que, na introdução, dizer brevemente as palavras-chave do seu tema, para que o leitor identifique que você vai escrever sobre aquilo que ele está pedindo. Porque não colocar as palavras-chave na sua introdução já é correr o risco de fuga temática. A gente vai chamar de tangenciamento. Vocês me entendem? Dá para entender isso? Então eu já posso colocar isso. Ponto. Partindo desse conceito, olha só o elemento conectivo, depois da citação, que contextualiza sobre saúde e já me dá uma brecha para começar a escrever a minha introdução. Vocês estão me entendendo? Levante a mão quem está me entendendo, por favor, porque eu preciso dessa informação de vocês. E quem, agora, muito obrigado. Levante a mão quem não está entendendo. Pode ser sincero, por favor. Ótimo. 2 pessoas. Muito bom. Vamos lá. É para vocês que eu vou falar e vou repetir para quem já entendeu. É mais ou menos assim. A gente está entendendo que, para eu começar uma redação, eu preciso ter uma estrutura. Eu não preciso decorar frases prontas, mas eu tenho no tema como se fossem questões mais amplas, seja saúde, meio ambiente, educação, transporte. Vocês estão me entendendo? Esse tema, por exemplo, ele fala sobre saúde. E aí, o que é que eu sei sobre saúde agora? Pensando para começar a escrever um texto, me veio o conceito de saúde que a Organização Mundial de Saúde instituiu, lá no início da década de 50. Ela diz que saúde é o mais completo bem-estar físico, mental, social e psicológico, e não apenas a ausência de doença. Então, se eu tenho esse conceito, já me ajuda a introduzir esse assunto, para eu não começar dizendo assim, como é seu nome? Mateus, para não começar dizendo assim no meu texto, já dizendo de cara, os jovens se medicam demais no Brasil. É como se eu fosse conversar algo muito sério com alguém e já não fosse direto ao ponto, estivesse preparando o terreno para contextualizar aquilo onde eu quero chegar. Vocês entendem? Então, para alcançar isso, eu introduzi o conceito de saúde. Depois eu vou dizer, partindo desse conceito, é possível afirmar que muitos jovens não acessam saúde no Brasil. É possível dizer isso, gente? Sim ou não? Sim. E não acessando saúde, muitos fazem uso de medicamentos, se automedicam em busca desse bem-estar ou dessa saúde. Faz sentido isso? Sim. E essa prática, posso continuar no meu parágrafo dizendo que essa prática tem colocado em risco a vida de muitos jovens no Brasil. Eu posso dizer isso? A minha introdução está pronta? Sim ou não? Parti de um contexto, usei o conectivo, apresentei o foco temático, as palavras-chave, apresentei a minha tese, que é dizer que a automedicação traz risco para a vida dos jovens, e finalizei o parágrafo. Vocês perceberam isso? Ok? Então, a gente vai aqui já entendendo que tese é aquela opinião que eu vou defender ao longo do meu texto. Dica para vocês, existem alguns verbos que me ajudam a elaborar a tese. Olha aqui uma dica de ouro, tá certo? Preste atenção. Para o texto de vocês confirmar que é uma dissertação argumentativa, vocês precisam empregar verbos como esses, olha.
Aqui quer dizer que vocês estão se posicionando criticamente. Quando você diz que a automedicação compromete, que ela prejudica, que ela interfere, que ela altera, você está se posicionando sobre o tema. Você não está só dizendo que existem pessoas que fazem medicação no Brasil, automedicação no Brasil. Isso não é se posicionar. Mas se você diz que a prática de automedicação entre os jovens prejudica a sua saúde, você agora está se posicionando e está fazendo emprego do uso textual, dissertativo, argumentativo. Tranquilo? Levanta a mão quem entendeu, por favor. Show de bola, show de bola. Continuando, para a gente poder entender agora o que é e como é que esse desenvolvimento ele vai ser construído. Como é que... Sim, eu esqueci de perguntar. Deu para entender mais ou menos o que é que eu quis dizer para vocês? Se não entender de novo, só sinalizar para a gente poder compreender, tá certo? E aí passou da introdução, eu já elaborei lá a tese, o contexto, já disse o que é que eu vou defender ao longo do meu texto. Queridos, guardem essa informação. A introdução, tem gente, olha um pecado, não vou dizer mortal, porque a gente não vai colocar um fim antes de desenvolver, mas eu vou dizer que é um risco muito grande. Às vezes a gente faz uso de citação, de dado estatístico, de frases na introdução e esquece ao longo do texto. Eu preciso entender que quando eu cito alguma coisa, eu preciso retomar ao longo do texto. Tudo bem? Então, vindo para o desenvolvimento, vem aqui argumento 1. Professor, o que é argumento 1? Parágrafo 1 de desenvolvimento. Entendam comigo, olhe. Vamos hoje pensar em um texto com 3 parágrafos. Introdução, de 5 a quantas linhas? 8. Desenvolvimento, que é a parte da argumentação, de 5 a 8 linhas. E conclusão de 5 a 8 linhas. David, o que é que faz alguém partir de um parágrafo para abrir outro parágrafo? Quando eu acrescento uma ideia nova. Só abro o parágrafo quando eu falo outro argumento. Vocês estão me entendendo? Professor, na prática, quais são os riscos da automedicação? Me ajudem aqui para a gente poder entender na prática o que eu estou falando. Vício, excelente. Automedicação, quais são os riscos? Morte, vícios, morte, o que mais? Excelente, de atraso do diagnóstico real da doença, o que mais? Overdose, hemorragia. Cada palavra dessa que vocês me disseram, eu poderia escrever um parágrafo de texto diferente, desenvolvendo sobre isso. Então, é nesse sentido que eu elaboro o outro parágrafo. Eu pego essas respostas que vocês me disseram e vou para um parágrafo. Poderia desenvolver num sobre a questão do vício, poderia falar no outro parágrafo sobre a demora, você falou o quê atrás? O atraso do diagnóstico, excelente. Poderia falar no outro sobre a questão de morte, sobre vício. Professor, o que é que eu vou escolher? Aquilo que você sabe mais. Aquilo que você sabe mais. Então, você vai escolher os argumentos que vocês mais dominarem para ter mais repertório para desenvolver. Tudo bem? Então, eu falei 4. Se você domina 2 mais, então você vai escolher 2 para a argumentação. Muito bom. Por que que pode causar evasão escolar? Por que pode causar evasão escolar? Excelente. Como é seu nome? Derek, deixa eu só fazer um parêntese. Isso que você me trouxe me ajudou a ajudar vocês de outra forma. Cuidado. Derek, é muito importante falar evasão escolar. Mas se eu falar evasão escolar, existem outras coisas que podem também gerar evasão escolar. O uso de álcool. Eu posso falar em relação à gravidez na adolescência. Eu posso falar de outros temas que podem provocar evasão escolar. Então, eu preciso ser mais específico quando eu estiver encontrando os argumentos para desenvolver a minha ideia da argumentação. Vocês estão me entendendo, gente? Porque senão eu corro o risco de fuga temática. Então, se você decidir usar isso que você falou, ótimo. Só precisa dizer que muitos jovens
E aí é excelente, porque não pode esquecer a palavra jovens, tem que usar. Muitos jovens fazendo uso vai comprometer seu rendimento estudantil e também interferir na sua frequência. Tranquilo? Vocês entenderam? A pergunta. Já entendeu? Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Partindo. Como é que eu começo? David, o que é um tópico frasal? A gente vai ver aqui na prática como é que elabora um tópico frasal. Mas, em suma, é essa palavra aqui, olha. Entardar o desenvolvimento de um diagnóstico clínico. Eu poderia pegar esse argumento e já apresentar no início do parágrafo, para desenvolver ao longo do parágrafo. Como é que eu desenvolveria? Aí eu vou me apropriar de argumentos. Quais são? Citação, dados estatísticos, exemplos, para que eu possa fundamentar e validar o que eu escolhi como argumento para esse parágrafo. Fica claro para vocês? Gente, ótima pergunta. Como é seu nome? Isaac disse assim, eu posso num parágrafo falar a favor e no outro contra? É isso sua pergunta? Não pode fazer isso. Por quê? Porque eu preciso considerar, como os textos motivadores dizem, Isaac, que é importante, em alguns casos, fazer uso de uma medicação simples, porque senão a gente ia deixar muito grande as filas da procura por médicos. Mas eu posso dizer, apesar disso, existe o mal. Porque se eu disser um parágrafo a favor e outro contra, pode ser que eu deixe meu texto contraditório e eu não defino uma linha de argumentação. Eu posso, então, respondendo o que você perguntou, eu posso dizer que apesar de haver alguns poucos benefícios para desafogar as filas médicas, a automedicação ela é prejudicial sobretudo. Você me entende? E aí eu não vou defender que é a favor, mas eu não deixo de reconhecer que em alguns casos é importante. Eu fui claro? Sim, vocês entenderam isso? Excelente. Como é seu nome? Ingrid perguntou sobre desarmamento, pessoas que defendem o desarmamento e outras que não defendem. Você se importa de dizer sua opinião para mim? A favor. Pronto. A favor do desarmamento. A favor do armamento. Ok. Então, se você é a favor do armamento, você vai ter que dizer no seu texto que apesar de haverem motivos que justifiquem alguém estar desarmada, como, por exemplo, X coisa, você entende que estar armada é melhor. Você me entende? Porque você está fazendo aí uma contra-argumentação. Você não está contradizendo o seu texto. Você está reconhecendo que existem pontos positivos no desarmamento, mas você acha que, em geral, você acha melhor estar armado. Percebe que é diferente? Eu não deixo... É como se eu dissesse aqui para a Calvilane assim, ela está sentada e eu gostaria que ela estivesse em pé. Eu vou escrever minha opinião para ela dizendo que ela está... eu gosto que ela fique sentada e que ela fique em pé. Não fica confuso? Não fica? Eu quero que ela fique em pé, mas ela está sentada. Eu digo assim, muito bom que você está sentada. Depois eu digo, é muito bom que você está em pé. O que é que ela vai entender? Como é que eu posso dizer? Apesar de você estar cansada, porque trabalhou bastante hoje, mas seria possível ficar em pé, porque a gente vai ter uma visão maior do espaço e vai contribuir melhor com a turma. Vocês me entendem? Que é diferente, porque senão fica contraditório. Num parágrafo eu digo uma coisa, no outro eu digo outra diferente. Foi claro, gente? Sim? Posso seguir? Então, essa palavrinha aqui não está por acaso nesse tamanho de letra não, viu? Problematização, porque o que é que o Enem pede? O Enem pede o quê? Excelente. Me lembre depois de lhe dar o 0,001 décimo pela sua resposta, tá certo? Opa, esse é meu aluno, eu tinha dito que ia ganhar alguma coisa se participasse. Mas, gente, se a intervenção eu preciso ter problemas ao longo do texto. Vocês estão me entendendo? Então eu não posso deixar de problematizar aqui, porque senão eu não tenho como intervir lá no final. Entendem?
Então, se eu estou dizendo aqui, vamos lá, gente, olha aqui, eu disse que ia tardar o descobrimento de doenças. O que é que eu posso intervir lá na conclusão desse parágrafo? Quem é que me ajuda? Se eu disse no parágrafo de desenvolvimento que a automedicação pode tardar a identificação de doenças, retardar isso, como é que eu posso usar para intervenção nesse problema? É o que está colocado aqui no slide, mas eu vou antecipar. Parece que se o jovem, ele de repente tem essa informação, ele pode evitar a automedicação para não correr esse risco, sim ou não? Então eu posso dizer que agentes de saúde visitem escolas e falem sobre os riscos da automedicação, sim ou não? Parece que isso me ajuda na intervenção. Vocês entendem? Tranquilo? Oi, a pergunta. Alguém falou que tinha uma pergunta? Não? Podemos seguir? Do mesmo jeito, argumento 2. Se eu vou falar de um argumento novo, eu vou acrescentar aqui já um pensamento para a intervenção do texto. Tudo bem? Olha, estamos chegando nos minutos finais. Se preparem aí que a gente vai correr um pouquinho agora para poder a gente chegar nesse esqueminha na prática. Tranquilo? Tudo bem? David, o que seria argumento 3? Algumas pessoas... Gente, assim, eu já tive a felicidade de corrigir alunos nota máxima quando era vestibular na UERN. Eu já tive a sorte de corrigir redações de alunos com nota máxima no Enem. E, assim, tem alunos que escrevem... Não é sobre quantidade, eu tenho dito, mas é sobre o que eu escolho colocar no meu texto. Então, alguns alunos eles vão querer escrever 3 parágrafos de desenvolvimento. Mas... quanto é obrigatório? Quantos parágrafos de desenvolvimento é obrigatório? Quantos parágrafos de desenvolvimento é obrigatório? 1. Quantos parágrafos de introdução é obrigatório? 1. Quantos parágrafos de conclusão é obrigatório? 1. Mas se o aluno ele tem um repertório maior, ele quer usar mais de um argumento para fundamentar a sua tese e problematizar, ele pode usar 2 no desenvolvimento? Sim ou não? Sim. Pode usar 2 de introdução? Não. 2 de conclusão? Não. Tudo bem? Conclusão. Qual é vamos lá, num coro. Qual é a conjunção conclusiva que eu posso usar para iniciar meu parágrafo de conclusão? Um ponto, professor, por favor, para todos os alunos. Né? Aplausos para vocês. Aplausos porque estavam prestando atenção, gente. Isso é muito importante. De verdade. Professor, só isso, só. Se você usar só esse portanto no seu texto, você já não vai zerar. Que competência? Competência 4. Show de bola. Eu acho que eu vou ficar devendo, eu acho que eu vou ficar com débito de tanto ponto que eu vou ter que dar para vocês, viu? Mas que esses pontos sejam metaforicamente transformados em resultados, em conhecimento, tá certo? Vão já me crucificar, mas é sobre isso e está tudo bem. É isso? É não. Vamos lá. Conclusão, expressão inicial. A gente já entendeu, tá certo? A conclusão... Professor, tem outras? Tem. Diante disso, logo, portanto, eu posso ir encerrando, tá certo? Professor, eu posso dizer assim a palavra concluindo? Pode, mas não é interessante, tá certo? Então a gente já viu isso, retomada da tese. Aí eu posso lá daqui a pouco dizer assim, olha, pessoal, olha a dica para vocês, essa dica também é muito boa, certo? Professor, só dá dicas boas. Para vocês, alunos da rede pública, só dicas maravilhosas, tá certo? Depois que você disser, portanto, então você pode dizer assim, para contribuir no processo de intervenção da automedicação no Brasil, é preciso, olha só, você já retomou a sua tese, retomou o tema, você já vai agora apresentar os elementos da conclusão, que são aqueles que a gente precisa lembrar. O que fazer, como, quem, para quê. Tá certo? Eu vou já pular aqui, ó, para o nosso esqueminha, tá certo? Que é o final. As instruções a gente não vai. Gente, esses 3 textos, deixa eu ver se dá tempo de ler os textos integralmente. Vamos juntos? Vamos tentar?
tá certo? Para ampliar isso, vamos juntos? Vocês me ajudam na leitura? Eu vou ler bem pontualmente, acompanhem comigo. Está aqui no slide. Diz assim, texto 1. David, para que esses textos motivadores aparecem? Ei, deixa eu dar uma dica para vocês. Tema da redação apareceu. Antes de você ler todos os textos motivadores, diga para vocês, veja o tema da redação. Chegou dia da redação do Enem, você sentou lá, recebeu a prova, antes de ler os textos motivadores, vá ver o tema da redação. Por quê? Porque o tema já vai te levar, olha o que eu falei, riscos, os desafios da automedicação entre os jovens no Brasil. Quando eu vejo isso, eu já começo a perceber quais são os riscos. E eu vou lembrando de muitas coisas. Se eu for direto para os textos motivadores, é possível que eu me prenda só a lembrar e a dizer aquilo que já está dito. Vocês me entendem? Então, antes de ler os textos motivadores, eu vou tentar fazer um rascunho de que argumentos eu poderia ter para desenvolver aquele tema. E só depois de fazer esse rascunho prévio é que eu vou ler os textos motivadores. Ajuda, gente. Porque às vezes quando eu vou só para os textos, eu acabo esquecendo outras possibilidades. Vamos lá. Texto 1, 10 minutos. Então deixa eu partir com vocês para a estrutura final, porque não vai dar tempo de a gente ler tudo, tá bom? O texto 1 em geral diz que agora existe um medicamento chamado Venvance, que ele custa em torno de 400 a 600 reais, que jovens estão fazendo uso, que inclusive está faltando nas farmácias, em cidades como Rio e São Paulo, e que ele traz grandes riscos para a saúde, como por exemplo o infarto. Porque ele é usado para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E jovens usam esse medicamento no intuito de aumentar e melhorar a sua performance em provas de concurso, em apostas, mas isso é muito prejudicial à saúde, é o que o texto 1 diz. Tudo bem? O texto 2, ele vai falar sobre o quê? Ele diz que, foi aquilo que eu falei, a automedicação, para evitar, demonizar a automedicação, é importante até porque algumas pessoas acabam alargando as filas de espera dos hospitais, das unidades básicas de saúde. Então, em casos simples, pode-se fazer uso dessa forma de automedicação. Mas é um cuidado muito superficial, de uma dorzinha de cabeça uma vez e nunca, tá certo? Porque uma dor de cabeça pode ser muita coisa, então tem que ter muito cuidado com isso. E o texto 3, ele vai falar que, às vezes, nos comerciais de medicamentos, dizem assim, ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Só que o texto sugere, e ele diz assim, não é que no final é para ter essa construção aqui. Antes de consumir qualquer medicamento, consulte um médico. Tudo bem? Para responder a sua pergunta, me lembre seu nome? Ingrid? Olha, Ingrid, é o que você me perguntou. Perceba que o texto 1 traz uma posição contrária à automedicação, o texto 2 traz uma ideia diferente, e o texto 3 traz uma ideia parcialmente diferente. É para despertar em você o seu ponto de vista, mas você, quando for escrever o seu, você escolhe qual é o que faz mais sentido e combina com a sua ideia. Tudo bem? Proposta, a gente já leu. Olha aqui, os desafios para se combater a automedicação entre os jovens no Brasil. Olha aqui como é bonitinho isso aqui, né? Parece que é importante se eu pudesse imprimir, colocar na minha carteira e levar todo dia para ficar olhando e dando carinho, porque é muito bonito um esquema desse, né? Assim, é maravilhoso organizar as ideias em torno disso, tá certo? Tema está aqui, tese. Lembra o que é tese? Minha opinião, aquilo que eu acredito que eu vou defender, que eu tenho argumentos para provar ao longo do texto. Que argumento 1 garante isso? É um parágrafo. Que argumento 2 garante isso? É outro parágrafo. Tá certo? Vamos para a parte... Quais são os verbos que eu posso usar na tese? Compromete, prejudica, interfere. Quem está falando? Altera e contribui. Como é seu nome? Como? Maqueda, um ponto para você, Maqueda. Você não é minha aluna, mas que o professor possa
Os meus alunos vão dizer assim, professor, você dá 0,001 para mim e 1 ponto para ela, é porque o seu professor vai negociar com você esse ponto. Eu já estou ajustando com os alunos aqui, tá certo? É isso mesmo, porque quando você diz isso, olha aqui, Maqueda e os demais. Você é de que escola, Maqueda? CEP. Se eu pego o tema sugerido e coloco uma palavrinha dessa, um verbo desse, já não é mais o tema da redação. Já passa a ser a minha tese que eu vou defender ao longo do texto. Fica claro para vocês isso? E por que compromete? Porque tarda o diagnóstico clínico. Por que, professor, em outro parágrafo? Porque pode provocar hemorragia e morte. Tudo bem, gente? Eu elaborei um para vocês, para a gente poder vir aqui para forma prática. Trouxe outros riscos, além do que vocês já me disseram. Todos esses, diagnóstico incorreto, agravamento de doença, dosagem incorreta, até resistência, não é? A potencialização da bactéria, hemorragias, a necessidade de aumentar a dosagem quando for fazer uma consulta médica. E aí agora eu parto para o nosso respondido, tá certo? Preparem as câmeras para a gente poder fazer isso. Tema está aqui, olha. Lembra que eu disse a vocês que existem palavras-chave do tema? Não podem faltar essas palavrinhas no texto de vocês, porque senão vocês vão correr risco de fuga ou de tangenciamento parcial ou total. Tudo bem? Tem que ter essa palavrinha no seu texto. Olha aqui a tese que eu construí. É isso que eu falei para vocês. A automedicação entre os jovens tem aumentado e isso compromete, olha o verbinho aparecendo, seus estados de saúde. Todo mundo entende isso? Levanta a mão quem está entendendo até aqui. Queria que vocês vissem como é bonito quando vocês levantam a mão. Eu sinto assim, uma alegria muito grande. Por favor, que você entenda, pode levantar as duas mãos, os dois pés, ficar em pé. Demonstre sua vontade de expressar o seu compreender, tá certo? Bora lá. E aí, veja só, em relação a essa argumento 1. Olha aqui em maiúsculo, nesse contexto. Que competência é essa? 4. Muito bem. O agravamento da doença. Esse agravamento da doença, por que está em negrito, hein? Porque está em maiúsculo. Quer dizer, porque está em tamanho maior. Porque o quê? Tudo isso aqui é o meu tópico frasal, mas esse que está em maiúsculo é o meu argumento que eu vou desenvolver dentro do parágrafo. Vocês me entendem? E aí, pode acontecer devido ao uso não orientado de medicamento por jovens. Tranquilo, gente? O que eu poderia falar nesse parágrafo? Eu poderia falar exemplos, citação, dados estatísticos e no final comentar, problematizando. Que problemática que poderia ter? As pessoas ficarem mais frágeis aos medicamentos e a própria morte. David, por que tem que ter problema? Porque na conclusão, a competência 5, a última parte do texto precisa de uma intervenção. Tranquilo? Próximo argumento. Além disso, olha aqui. Elemento conectivo. Não esqueçam, não é só no início de parágrafos não, viu? Eu também vou usar os conectivos aqui, Isso aqui não é o parágrafo todo, são os tópicos frasais. Quando eu for iniciar o restante do parágrafo aqui, eu vou colocar diante disso, sendo assim, nesse contexto, tá certo? Do mesmo jeito aqui adiante também, Além disso, quando os jovens se automedicam, as chances de omitir um quadro clínico acontecem. Ou aumentam as chances de omitir um quadro clínico. Tudo bem? Aí, do mesmo jeito, eu vou encontrar estatísticas, exemplos, citações, para poder fundamentar aqui e terminar de que forma esse parágrafo? Com um problema. Ok? Gente, guardem essa palavrinha aqui, gomifes, que ela vai ajudar na conclusão de vocês. Tudo bem? O que é a conclusão? Como eu tenho que responder algumas perguntas, né, na minha conclusão, o que fazer, como fazer, quem fazer, não é? E para que fazer, eu tenho que ter dentro do quem, olha aqui as respostas: governo, ONGs, mídia,
instituições em geral, família, escola e sociedade. Isso aí serve como quem vai fazer dentro da minha conclusão do texto. Claro, governo, ONGs, mídia, instituições em geral, família, escola e sociedade em geral. Pode usar vários? Pode usar vários. Só que você precisa observar que você tem que construir esse conjunto de 4 respostas para cada problema específico. Então, se eu estou falando que aqui parece que tanto um quanto o outro admite o mesmo agente, a mesma ação, o mesmo detalhamento, se entende? E o mesmo para quê. Mas existem outras coisas que não. Nesse caso, por exemplo, a gente vai para a parte prática aqui, ó. O que fazer, não é? O que fazer, gente? O que é que vocês podem me trazer como resposta? A gente tinha visto isso lá atrás. O que fazer para diminuir esses problemas que a gente discutiu? Excelente. Agentes de saúde fazer as visitas nas escolas. Tem mais alguma coisa? A orientação dos pais pode ser também. Lembra a família ali no Gomifes? Pode ser. O que mais? Olha, essa palavra é muito importante, mas cuidado para ela não ficar nula na redação. Usar a conscientização não é a ação. A ação pode gerar conscientização. Então, eu posso dizer que a palestra em escola pode desenvolver a conscientização dos jovens, mas eu não posso dizer enquanto ação que é a conscientização dos jovens pela palestra. Vocês entendem? A conscientização não pode ser a ação, ela pode ser algo em decorrência da ação. Tranquilo? Vamos aqui para o final. O que fazer? Vocês acertaram, né? Parabéns para vocês. Visitas às escolas, para quê? Para que a saúde da população jovem seja preservada. Quem vai fazer essas visitas? Agentes de saúde. Como? Através da apresentação de dados que mostrem os riscos e danos à saúde causados pela automedicação. Fica claro, gente, assim, não dá até vontade de escrever uma redação não, desse jeito. Quando a gente aprende, quando a gente desenvolve, dá. Fala a verdade, vocês estão morrendo de vontade de colocar tudo isso em prática. Fala a verdade, o professor de redação está esperando que vocês afirmem isso. Por favor. Brincadeira, não vou forçar isso, é só para brincar, para descontrair nesse tempo final da aula, tá certo? Esses temas de redação, a gente vai trabalhar algumas coisas, algumas dicas na nossa próxima aula, que é a aula de prévia. Então, eu só queria trazer o meu agradecimento. Primeiro, parabéns a vocês pela permanência na aula. Muito obrigado, muito obrigado. Só queria que vocês não saíssem antes de eu fazer uma selfie com vocês. Vocês podem fazer uma selfie comigo? Mas antes de fazer a selfie, eu queria de verdade assim agradecer. Gente, não sai antes de fazer a selfie, não. É só rapidão, assim, só para dizer assim, nossa, o professor hoje esteve interagindo com os alunos e conversou sobre redação, é rápido. E antes disso, eu queria agradecer de verdade pela participação de vocês, desejar muito, muito, muito sucesso, um excelente desempenho e coloquem na redação tudo que vocês já sabem, que vocês dominam, porque vocês são feras. Meu desejo de sucesso para vocês. Muito obrigado. Vou fazer a foto, tá bom? Lembrando que não sabe